Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminá-los, iluminar-nos a todos. Ele venha dirigir, conduzir as nossas palavras, essas palavras que nós vamos falar e que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que Ele quer que você saiba, para que você saiba também o que fazer da sua vida. Muitas pessoas, por não entenderem a palavra de Deus, por não entenderem Deus, mesmo tendo informações dele, ainda assim vivem no mar de sofrimento e dor, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus. Mas Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Magnífico, maravilhoso, bondoso, generoso. Porque Ele, quando fez o parafuso, Ele fez também a porca. Você entende o que eu quero dizer? Ele não faz nada incompleto. Quando Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele lhe deu o sopro, o fôlego da vida, que é a alma, que também chamamos de coração. A Bíblia fala que é a vida. Ele nos deu uma alma. E essa alma precisa ser conduzida, tem que ser conduzida pelo Espírito. Quando a Bíblia fala em Espírito, está falando de sabedoria, de conhecimento, está falando do Espírito vivo, o Espírito que nos dá o direito de raciocinar, pensar. E quem é sábio, quem teme a Deus, pensa como Deus pensa, ou procura, busca, almeja pensar como Deus pensa. Porque quando ele pensa como Deus pensa, então ele vai conduzir a sua alma, que quer dizer, vai conduzir os seus sentimentos, vai conduzir a sua vida por toda a eternidade. Presta atenção, Deus é Espírito, e quando formou o homem, Ele deu-lhe o Espírito, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que é o temor do Senhor, que é o Espírito de fortaleza, o Espírito do Senhor, para que, com essa sabedoria na sua cabeça, o homem viesse cuidar de seu coração, dos seus sentimentos, tudo que a gente sente, tudo que a gente sente está alinhado com o coração. O coração é que sente, quer dizer, a alma. O espírito, a sabedoria, a inteligência, quando o corpo morre, volta para Deus, o espírito volta para Deus, que é a sabedoria de Deus, que é o conhecimento de Deus. E todos recebem isso. Gregos e troianos, bons e maus, pessoas que creem e aqueles que descreem de Deus. Não interessa, Deus deu a sabedoria para todos, todos. Assim como Ele nos dá o sol para todos, bons e maus, o oxigênio para todos, bons e maus,
ele também deu a sabedoria para todos, para que todos pudessem usá-la, pensar, raciocinar, pesar, avaliar e, de acordo com a sabedoria, conduzir a sua alma, o seu coração, a sua vida, que é o centro dos nossos sentimentos. Então, nós falamos ontem a respeito de Asaf, esse homem de Deus. Ele foi tão sincero, tão puro, tão verdadeiro, que mesmo como homem de Deus, ele chegou ao ponto de perguntar: poxa, como é possível? Os que temem ao Senhor vivem uma vida apertada, mas os que não temem vivem uma vida regalada. Como é que pode isso? Ele achou uma injustiça tremenda, que aqueles que serviam a Deus, que eram pessoas boas, corações limpos, eles viviam apertados, enquanto que os que não temiam a Deus viviam uma vida regalada. Ele não entendeu, ele não tinha entendido. E porque ele não tinha entendido, quer dizer, ele não teve discernimento para entender a palavra de Deus, embora fosse profeta, embora fosse um salmista. Ele escreveu vários salmos, dirigidos, obviamente, pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ele achava uma tremenda injustiça. E, de repente, você também acha uma injustiça. Poxa, eu vou na igreja, eu oro, eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas primícias, nas minhas ofertas. Eu faço bondade, eu faço caridade, eu faço bem aos outros. Se eu não puder fazer bem, eu não faço mal. Porém, você, lá no fundo da sua alma, você inveja aqueles que não fazem nada disso e se dão bem, e se dão muito bem, fisicamente. Jesus, minha amiga, meu amigo, foi o homem justo, perfeito, viveu na perfeição, impecável. Jesus foi o único homem impecável. E ele, toda a sua vida, todo o seu ministério, em especial, seus últimos 3 anos e meio, ministério, ele pregava, ele ensinava, ele orientava, ele curava, ele libertava. Ninguém fez mais milagres do que Jesus, ninguém fez mais caridade do que Jesus. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi preso, foi traído, foi preso, julgado e condenado. E fizeram o que você já sabe, o que fizeram. Quer dizer, Jesus poderia também dizer: poxa, eu sou um homem perfeito. E, no entanto, olha só, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que continuar sendo perfeito por toda a sua vida, para que ele pudesse ser o cordeiro que viria a ser sacrificado pelo pecado de toda a humanidade. Só para você recordar, quando o homem, o judeu, cometia um pecado, na lei de Moisés, ele tinha que trazer um animal. Esse animal normalmente era um cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito, não podia nem ter mancha. Ele tinha que levar um animal perfeito, entregá-lo ao sacerdote. E o sacerdote
impunha as mãos sobre o cordeiro e também ele, o sacrificante, o ofertante. Ele tinha que mirar os olhos do cordeiro, porque o sacerdote iria imolar, iria matar, iria cortar a jugular, digamos assim, daquele animalzinho tão puro, tão inocente, tão perfeito. Então, o sacrificante, o pecador, tinha que mirar os olhos daquele animalzinho que, sofrendo por ele, sem nenhuma culpa. Então, aquele animalzinho era morto para que o sangue daquele animalzinho viesse purificar o pecador dos seus pecados. O pecador tinha que ver aquilo para saber o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Ele tem feito, o pecado tem feito isso. Ele tem visto o sacrifício de Jesus, tem visto o sangue que ele jorrou, o sofrimento que ele passou, a humilhação que ele passou, porque ele foi pendurado nu, completamente nu na cruz. E, além disso, quando ele disse, tenho sede, lhe deram vinagre misturado com fezes humana. Ainda assim, ele sofreu calado, gemeu. Então, o mundo sabe disso, mas o mundo não está nem aí pelo que Jesus fez por ele. O mundo continua desacreditando de Deus, desacreditando de tudo que ele fez por nós. Enfim, o mundo continua cruel. O mundo continua ingrato. Pior do que o mundo são aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus e ainda assim não fazem caso do que conhecem. Então, Asaf tinha algum conhecimento de Deus e ele ficava colocando na balança os que faziam mal e se davam bem e os que faziam bem e se davam mal. Ele ficava olhando, poxa, isso é injusto. Em outras palavras, Deus, tu és injusto. Não é não. Não é não. Ele achava isso. Ele achava assim. Até que, em o versículo do Salmo 73, versículo 17, diz, até que entrei no santuário de Deus. Em outras palavras, até que eu entrei, subi no altar de Deus. Então, entendi eu o fim daqueles que se dão bem mesmo fazendo o mal, e o fim daqueles que se dão mal mesmo fazendo o bem. Eu entendi. Jesus disse para os seus discípulos, só para você se situar, Jesus disse para os seus discípulos, quando ele disse, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil. Em outras palavras, quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. Não é porque os discípulos ficaram até atônitos, porque a cultura judaica, até hoje, os judeus dizem assim, a cultura deles é a seguinte, filosofia, se eu tenho dinheiro é porque Deus me abençoou, eu sou um abençoado de Deus. Se eu não tenho dinheiro, se eu estou passando privação, é porque eu fui amaldiçoado. Então essa é a cultura judaica até hoje. Por quê?
se espelham em Abraão. Não, Abraão foi amigo de Deus, foi riquíssimo. Riquíssimo. Quer dizer, Abraão se deu bem, mas Abraão era um homem justo, foi justificado pela sua fé. Mas também temos um outro ícone da história cristã, chamado Salomão, que foi um homem podre de rico. Não houve ninguém mais rico do que Salomão, e nem sábio. Ele era sábio e era rico, muito sábio. Não houve ninguém mais sábio do que Salomão, e nem mais rico do que Salomão. Porém, a riqueza de Salomão o levou à destruição. Essa é a realidade. Porque ele confiou na sua glória, na sua riqueza. E é o que tem acontecido neste mundo. Quantas pessoas vieram do nada, e se destacaram, de repente, com suas sabedorias, com seu talento, muitos cantores, muitas pessoas influenciadoras se deram bem, ganharam muito dinheiro, mas no final das contas acabaram se matando por causa da frustração. Poxa, eu lutei tanto para sair da miséria de vida que eu tinha, cheguei no auge da minha vida, da riqueza, e cheguei aqui e eu estou pior do que eu era quando que não tinha nada. Por quê? Porque confiaram nas suas riquezas, não confiaram em Deus. E Asaf estava quase que escorregou, ele confessou, quase que eu escorreguei, quase que eu caí, quase que eu abandonei tudo. Por quê? Porque eu fiquei olhando para a riqueza dos injustos e a pobreza dos justos. Eu fiquei olhando para essa situação. Quase que o coração dele se corrompeu. Quase. Porque ele conservava dentro de si uma inveja dos que se davam bem e eram maus. E ele, como um homem do bem, que trabalhava, servia a Deus, vivia na pobreza. Ele teve inveja dos que ganhavam muito e faziam nada para os outros. Até que ele estava pensando, diz assim, quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, eu posso imaginar. Até que entrei no santuário de Deus, quer dizer, até que ele se dirigiu ao Santo dos Santos. Ele se dirigiu ao Senhor. Ele se despojou de si mesmo e disse, eis-me aqui, Senhor, em outras palavras. Então, eu entendi o fim deles. Eu penso que ele entendeu o fim dos bons que se davam mal e o fim dos maus que se davam bem. Jesus, minha amiga, meu amigo, ele ensina uma lição aqui extraordinária. Ele disse quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. E a gente tem visto isso. Quantas pessoas. Eu me lembro aqui de um caso, talvez haja pessoas que nesse momento também lembrem. Havia um rapaz que veio do nada, mas fez a corrente da prosperidade nas segundas-feiras e ele arrebentou ao ponto dele chegar e comprar um helicóptero e ir para a igreja naqueles dias, segunda-feira especialmente,
de helicóptero. Tinha muito dinheiro. Porém, o coração dele estava administrando, confiando nas suas riquezas. Hoje, pelo que eu sei, coitado, está mal. Está mal. Está perdido. Está completamente desorientado e sem nada, pelo que eu sei. Mas era o fim das pessoas. É o fim de todos os que confiam no material e deixam o espiritual de lado. Essa é a realidade. A Bíblia ensina claramente quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Porque quando a pessoa se torna rica, o seu coração deixa de se inclinar para Deus, para se inclinar perante as suas riquezas. Vai administrar as suas riquezas. E a gente sabe o fim delas, que é triste. Foi o que aconteceu com Asaf. Só que a riqueza dele, que era Deus, que era o espiritual, que é o serviço de Deus, era um homem de Deus, intercessor junto a Deus pelas pessoas que vinham até ele. Ele era rico da presença de Deus, mas ele baixou seus olhos para ficar observando a vida dos maus que se davam bem por enquanto. Quer dizer, amiga e amigo, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria para que a gente possa pesar as coisas, pesar e avaliar e chegar à conclusão que é a certa, que tudo que tem, tudo que existe, tudo vai ficar por aí, tudo vai pegar fogo, tudo, não vai ficar nada, não vai sobrar nada, tudo vai pegar fogo. E esses dias, ou esse dia, está chegando, se aproximando. Por isso que quem é sábio e usa sua sabedoria, investe no espiritual. Porque se investir no espiritual, a sua vida, sua alma, vai ser conservada por toda a eternidade. Se investir no material e deixar o espiritual de lado, vai se arrebentar, vai perder tudo. Jesus disse isso em outras palavras. Ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, que vai comer, beber ou vestir. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. O que quer dizer? O reino de Deus é espiritual. Você não vê o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus está dentro das pessoas que têm sede e fome de justiça verdadeira. Sede e fome de Deus. As pessoas que estão inclinadas para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, essas pessoas, quando elas investem a sua cabeça no reino de Deus, ou seja, quando elas se permitem ser governadas pelo Espírito do reino de Deus, que é o Senhor Jesus, o Rei do reino de Deus, quando as pessoas se deixam ser governadas por Ele, quer dizer, o seu espiritual, então a sua alma vai agradecer eternamente, porque ela vai viver eternamente, mas junto com Deus. O corpo vai ficar por aí.
Interessante que Asaf chegou a essa conclusão. Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Aí ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti, perante o Senhor. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, quer dizer, com a tua sabedoria, com a tua palavra, com o teu espírito. E depois me receberás na glória. É isso. Esse é o fim daqueles que vivem pela fé. Aqueles que vivem pela fé nas promessas de Deus, nas palavras de Deus, nos ensinos de Deus, na disciplina de Deus, na ordem de Deus. Estes vão ser recebidos na glória. Porém, aqueles que contrariam o rei do reino de Deus, aqueles que não querem ser governados por ninguém, querem ser governados pelo seu próprio nariz, seguir as suas próprias intenções, aqueles que querem ser ricos na face da terra, a tendência deles é se agarrarem à riqueza, confiar na sua riqueza. Mas quando vem a enfermidade, quando vem a doença, quando vem o problema, quando vem a depressão, não tem médico, não tem remédio, não tem ninguém para salvar. Salvo a palavra de Deus. O Senhor Jesus continua estendendo as mãos para todos os que vêm até Ele. Por isso ele diz: todos, vinde a mim todos, 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 cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando a pessoa pensa, raciocina, ela diz: espera aí, se Deus existe, se essas palavras são verdadeiras, isso tem que acontecer comigo. Tem que acontecer, não é uma questão se eu mereço ou não mereço, é a questão de fé, eu creio nisso, então tem que acontecer comigo. Agora, se eu não creio, como é que eu vou ter a ousadia da fé para chegar e provar essas palavras? Como? Não tem como. Então, minha amiga e meu amigo, fica a seu critério o seu futuro eterno. Eu não estou aqui a tratar do futuro deste mundo. Deus supra as necessidades daqueles que confiam nele. Bem nenhum lhes faltará, está escrito. Eu sou o Senhor, o teu pastor. Nada faltará. Se eu sou o teu pastor, nada faltará para você. Agora, se eu não sou, eu não posso fazer nada. Se você não me quer como seu pastor, o que eu posso fazer por você? Se você rejeita a minha direção, a minha orientação, o que eu posso fazer por você? Nada. É você que é mãe, você que é pai, você que tem filho. Você tem filhos, ou filho, ou filha. Enquanto a sua criança é pequena, você impõe a sua regra, a sua disciplina. Mas quando eles crescem, eles ficam adultos, e às vezes não precisam nem ficar adultos, eles já são rebeldes por natureza, porque querem fazer o que os seus coleguinhas fazem com seus pais, e são rebeldes. E o que você pode fazer? O filho é rebelde, a filha é rebelde, está lá no vício. O que você pode fazer por essa pessoa? Só uma coisa: orar. Ó Deus, tem misericórdia deles. Mais nada. Porque você pode ter o dinheiro que tiver, mas você não vai conseguir, pela sua força, pelo seu dinheiro, pela sua sabedoria, conseguir arrancar o filho das drogas. Só Deus. Só
Deus e mais ninguém. Então nós temos visto isso em loco. Nós temos visto isso pessoalmente, pessoas inteligentes, pessoas formadas, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, pessoas que têm um alto grau de educação servindo aos vícios, servos, escravos dos vícios. Essa é que tem sido a realidade. E o fim dessa gente? O fim é triste. Muitos, infelizmente, a maioria está perdida por aí. E a minoria, aquele que o trabalho divino, o trabalho de Deus, dos servos de Deus, pelo menos na Igreja Universal é assim, a gente trabalha ininterruptamente, dia e noite sem cessar, tentando dar o pão nosso de cada dia para essa gente, para que ela venha despertar a fé. E então permitir que o Senhor, o Rei do reino de Deus, venha reinar dentro do seu coração, da sua vida, para que ela venha viver em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Então, quando acontece isso, quando por livre e espontânea vontade a pessoa sobe, vai para o altar, então vai entender todas as coisas. E é o que ele diz assim, Asaf diz: tu me guiarás com o teu conselho e depois, no final, me receberás na glória. Então, para estes que aceitam, acatam o sacrifício do Filho de Deus por elas, esses serão recebidos na glória. Mas os outros demais, que são a maioria, infelizmente, vão descer para o lugar de tormento eterno. Infelizmente, essa é a realidade. Mas a escolha de cada um. Deus nos dá a opção. Aliás, ele nos deu o livre-arbítrio desde quando nós fomos criados, lá com Adão e Eva. Mas eles, os primeiros pais, eles desobedeceram e, por isso, se sujeitaram automaticamente ao reino deste mundo e, por isso, esse mundo está uma esculhambação. Ninguém se entende. É como se fosse, como diz o outro, é uma briga de foice no escuro. É terra de cego, com cada um com a foice e no escuro. Salve-se quem puder, diz, isso é o que acontece por aí. Mas quem está com a sua vida consagrada no altar tem a direção divina para manter a sua salvação, a salvação da sua vida, que é a sua alma, por toda a eternidade. Bem, essa é a oferta que Deus faz para todos. Por isso Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Todos. 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 Todos são todos. Em matemática, a gente aprende que quando se fala em todos, quer dizer não tem exceção. E se você está sofrendo, gemendo, você é um dos convidados. O que eu tenho que fazer mesmo? Bem, o que fez Asaf para reconduzir a sua alma no caminho de Deus? Ele foi para o altar, ele entregou a sua vida no altar, como oferta viva para o Deus vivo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.